Graça e paz, amada Igreja de Cristo, santos e preciosos de Deus, ovelhinhas amadas, compradas pelo sangue de Jesus Cristo, derramado em nosso favor há 2000 anos atrás, quando o Cordeiro de Deus, perfeito, sem máculas, sem defeitos, sem pecado, totalmente puro, foi oferecido por nós, imolado, pagando assim o alto preço do pecado, pagando assim o alto preço da culpa, aquilo que constava contra nós, aquilo que apontava contra nosso pecado. O Senhor Jesus aniquilou, o Senhor Jesus pagou, e assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra maneira de se ter paz com Deus, não há outra maneira de se viver uma vida espiritual, viva, sadia, sobre a rocha, abundante. Não há outra forma. A forma é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Jesus Cristo, único, exclusivo, eterno, suficiente Salvador. É nele que nós colocamos a nossa confiança, é nele que nós buscamos refúgio. Oh, como é bom ouvir essa palavra! Em meio a tempos tão difíceis, em meio a tempos tão complicados, conflitosos, saber que em Jesus nós temos o refúgio seguro, o esconderijo do Onipotente. Então, eu quero, com estas palavras, saudá-los em Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu não venho trazer saudações em nome de homens, em nome de, você sabe, pessoas falíveis. Trago uma saudação em o nome de Jesus Cristo, aquele que é digno de receber todo louvor e toda glória, e o nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Sim, Ele começou a boa obra, Ele termina. É Ele quem faz todas as coisas. Ele vai em busca da ovelha perdida, Ele restitui a sandália, o anel, a túnica. Olha, este Deus é simplesmente maravilhoso. Então é em nome de Jesus que eu lhe saúdo, lhe dou as boas-vindas. Esta é a Igreja Evangélica Cristo Vive Missão. Nós somos uma igreja pentecostal reformada. Nós temos a nossa base de confissão de fé, basicamente sobre a confissão de Westminster. Você sabe que é importante todo ministério ter uma confissão de fé, não é verdade? Então, as igrejas da Reforma têm a base principal na confissão de Westminster, e partindo dela outras confissões surgiram, mas a maior parte está ali, um bom resumo das nossas doutrinas que nós cremos. Todas elas, na verdade, são bíblicas. Então, a importância somente de uma confissão é porque é uma forma de organizar o pensamento, é uma forma de sistematizar os pensamentos bíblicos e assim ajudar os leitores, as ovelhas de Jesus, a crescer em graça e em conhecimento. Então, esta é a Igreja Cristo Vive Missão, uma igreja pentecostal reformada, uma igreja que crê na soberania de Deus, crê no Deus soberano, predestinador, aquele que conduz a história da humanidade, aquele que intervém soberanamente, aquele que estabeleceu todas as coisas. E também cremos nos dons do Espírito Santo, cremos nos dons de línguas espirituais, cremos que o Espírito Santo de Deus se manifesta no corpo de Cristo de diversas maneiras,
dons de orar, de cura, de profecias, da oração da fé, enfim. Então ele estabelece bispos, ele levanta pastores, evangelistas, mestres, os dons de ensino, os dons de governo. Ele é o Deus que faz, e tudo é o Espírito Santo quem realiza na igreja de Jesus. Então, com esta palavra de boas-vindas, de fé, de esperança, que é a minha primeira palavra, saudação à igreja de Jesus Cristo. Que você sinta-se em família, em paz. Esta é a igreja Cristo vive, esta é a igreja da graça de Deus. Temos nesse momento um momento oportuno também para que já nós, como igreja de Jesus, comecemos a pensar na criação de pequenos grupos. Quem sabe agora, nesta hora, uma hora de culto que temos, a igreja possa começar a pensar, a elaborar essa estratégia evangelística de um pequeno grupo de culto no lar, para que depois no domingo estas pessoas evangelizadas possam estar conosco aqui presencialmente na igreja Cristo Vive Missão. Isso é uma boa e uma sábia visão que todos nós podemos ponderar e pensar como podemos contribuir com o crescimento da obra de Deus. Bom, está aqui o endereço da igreja, General Roca 340, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Então, sejam todos em paz, bem-vindos para a glória de Deus. Então, amada família, meus amados, agora que já temos mais um pouco a presença dos irmãos, eu sei que ainda outros irmãos vão chegar, em nome de Jesus. Lembra aí de compartilhar a live também. Eu quero já começar declarando razões para nós orarmos. Nós estamos vivendo momentos muito delicados no mundo inteiro, Como diz um ditado, se eu não me engano, sulista, diz o ditado que notícia ruim nunca vem sozinha. Então nós estamos vivendo períodos no mundo de questões muito difíceis. Temos visto queimadas em Israel, queimadas nos Estados Unidos, queimadas em grande parte da Rússia. Também vimos o terremoto do Haiti, trágico, e também o Afeganistão. Olha, a situação do Afeganistão é terrível, irmãos amados. Eu não vi nenhum grupo feminista querendo ir lá para fazer protestos contra o Talibã. Não vi nenhuma feminista levantar a bandeira para ir lá protestar, não é verdade? Então, para que serve feminismo? Para nada, só para atrapalhar e inverter os valores, só para destruir a imagem tão abençoada das mulheres sábias em Cristo Jesus. Então, a situação no Afeganistão está complicadíssima, irmãos. Precisamos orar por aquela nação. A perseguição religiosa é muito grande. Muitas pessoas correm risco de vida. Então, olha quantas outras já morreram. Vimos cenas terríveis. Pessoas tentando fugir de lá. Pessoas que caíram do avião, outros restos mortais encontrados no trem de pouso. Gente, algo calamitoso. Vimos lá uma mulher que fazia parte da política, dizendo que estava em casa esperando para ter fim à sua vida. Nós aqui no Brasil não imaginamos o terror que estas pessoas estão vivendo. Apesar de estar já nos princípios das dores, precisamos orar muito para o nosso país, porque está havendo uma ditadura velada, onde a opinião está sendo criminalizada. Alguma coisa que é falada aqui, uma expressão, uma opinião que é falada, às vezes ficamos com medo de falar,
porque qualquer coisa podem querer te prender. Nós vamos orar por esta nação também. Então, são situações para nós orarmos, são questões importantes para nós colocarmos diante do Senhor, amém? Então, além destas, nós temos aqui a nossa lista de oração em PDF. Vamos lá lembrar os nomes importantes, amados. Todas as vezes que nós verbalizamos, que nós colocamos diante de Deus vidas, isto é ouvido pelo Senhor. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então vamos verbalizar, vamos colocar em oração. Minha querida Bispa Isa Saraiva, muito prazer em tê-la aqui, ver o seu comentário. Minha amada esposa também do meu amado Bispo Saraiva, um casal tão amado, um casal exemplo de vida, de cristianismo, de família para todos nós. Tenho muito carinho por esse casal tão amado, em nome de Jesus. Então vamos orar a Deus. Nós temos aqui o Pedro Henrique, que vai passar por uma cirurgia, mas está anêmico, precisa ainda sair dessa anemia. Temos o Fábio Basílio, que está em recuperação de um AVC e parece estar com síndrome do pânico. Temos a dona Eliane, que teve 2 AVCs e parte do corpo paralisado, em tratamento domiciliar. Temos o Janderlaine de Figueiredo, um AVC transitório. A dona Neuza Maria está com muitas dores nos pés, as varizes muito inflamadas. A dona Tereza Andrade com hérnia no abdômen, muitas dores também, além de uma inflamação no fígado. O Marcos Palhares com depressão e pressão alta e mau funcionamento do intestino. A dona missionária Luzia, ela vai fazer uma cirurgia, uma outra cirurgia no pé. Fez uma, não deu certo, vai fazer outra cirurgia, está andando de cadeira de rodas. É uma missionária muito humilde, quase cega também, diabetes altas, glaucoma, misericórdia de Deus. A dona Diva Glória Sampaio, em tratamento de um câncer, graças a Deus está muito bem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui o Rômulo Beninca, está fazendo um tratamento agora com novas medicações, está internado, entubado, fazendo hemodiálise 24 horas por dia. Apareceu um efizema pulmonar, as medicações não estavam reagindo e agora mudaram as medicações. Vamos orar por esta vida em nome de Jesus. Eu vejo que a irmã Cláudia está dizendo que não está conseguindo ouvir, que o vídeo está travando. Alguém mais está com esse problema? Se estiver, por favor, escreva aqui para nós identificarmos se o problema é com a nossa internet. Temos aqui o André Guilherme, Covid-19 também, fazendo hemodiálise, necessidade de pulmão artificial, precisa normalizar as taxas dos indicadores sanguíneos. Este jovem precisa de um grande milagre, meus amados irmãos, um grande milagre. A dona Yolanda Teles está entubada em decorrência da Covid-19, princípio de AVC. Ela é da família da Diaconisa Maria do Socorro, precisa de um milagre de Deus também. O Adriano de Oliveira Pereira contraiu Covid-19 pela 2ª vez, risco de ser entubado. A Raquel Ataíde foi estubada hoje, está internada desde quinta-feira passada, dia 12, por conta do Covid-19. Teve melhoras, graças a Deus, como falei, foi estubada. A honra e a glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar orando por ela. Irmão Jorge está dizendo que a dele está bem. Deve ser, amada, deve ser. Saquarema também está normal. Amada bispa, louvado seja Deus. A irmã Andréia Andrade, vamos orar pelo seu fortalecimento espiritual e emocional. Como eu tenho falado esses dias de pandemia, como dizem os sulistas, né? Notícia ruim não vem sozinha. Então muitas notícias e
você sabe, um terror psicológico que a grande mídia faz também ainda para prejudicar ainda mais a população. Então isso muitas vezes pesa um pouco no coração de algumas pessoas, não é verdade? Então nós precisamos estar em oração, todos nós, especialmente por aqueles que estão de alguma forma sentindo isso. Então vamos orar, fortalecimento espiritual e emocional para a nossa amada irmã Andréia Andrade, para a Marcela Soares, que está com depressão, para a Flávia Brandão, que precisa desta saúde emocional, para a Carla Giovana Guilherme Peixoto Fortuna, mesma situação, a Luzia Andrade também, que além disso cuida da sua mãe de forma intensa, sua mãe, a Dona Teresa, que está com hérnia no abdômen, a filha que cuida diariamente. Vamos orar por esses casos, meus amados. E o Bruno Vilela, que está desempregado e precisa de ver a mão de Deus, um milagre na sua vida, restaurando sua vida financeira, profissional, e bênçãos de Deus iluminadas na vida espiritual, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus agora. Ligue comigo, temos 14 minutos agora, antes de começar a mensagem. É hora de guerrear, é hora de batalhar. Vamos batalhar diligentemente pela fé. Eu percebo que falta aqui ainda alguns irmãos, não sei o que ocorreu com os nossos outros irmãos, mas por favor, vamos todos nos unir em oração agora e orar por eles também. Pai eterno e amado, nós cremos no poder e no valor da oração. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. E além disso, ó Pai, bem sabemos que o poder está em quem responde à oração. O poder está em Ti, meu Deus. Nas Tuas mãos está todo o poder. Nas Tuas mãos está o engrandecer e a dar força. Nas Tuas mãos está a capacidade, ó Deus, de operar o infinitamente mais. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus capaz de realizar obras, que nós como seres humanos somos limitados. Portanto, sabemos que Tu és um Deus capaz de pegar, por exemplo, um Davi com uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro e destruir e acabar com Golias. Golias que estava por 40 dias amedrontando todo o exército de Saul. E através daquele garoto de 1,5 metros com uma funda nas mãos, o Senhor derrotou aquele Golias. Sim, Pai, Tu és capaz de pegar 5 pães e 2 peixinhos de um jovem que estava lá com a sua marmita preparada para a hora da refeição, mas quando percebeu a necessidade, porque havia uma grande multidão reunida para ouvir a palavra, com fome inclusive, então aquele jovem apresenta a sua pequena marmita, seus 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor, e o Senhor pegou aquele pouco e multiplicou, e diz que uma multidão, ó Pai, se alimentou, fartou-se, e ainda sobraram 12 cestos, ó Pai. De igual maneira, Tu usastes aquele homem de língua pesada, chamada Moisés, que tinha na sua mão um bordão, era chamado o bordão de Moisés. Mas através daquele homem de língua pesada e com um bordão nas mãos, diz lá em Êxodo que o bordão se tornou o bordão de Deus, a vara de Deus. E com aquela vara, as águas do Nilo foram feridas. Com aquela vara, sinais de Deus foram lançados como pragas sobre o Egito e os seus ídolos e os seus deuses. Sim, Pai, com aquela vara e aquela oração da fé, um mar vermelho se abriu,
passando aproximadamente 2 milhões de pessoas com os pés enxutos no meio do Mar Vermelho. Então, ó Pai, Tu és capaz de pegar o pouco e torná-lo tudo, Deus. Tu és capaz de pegar o impossível e torná-lo possível. Tu és um Deus ilimitado, infinito, ó Pai. Tu és um Deus que diz Isaías que nas palmas das Tuas mãos Tu tens as águas dos mares. Tu chamas todas as estrelas e nenhuma delas sequer vem a faltar. Portanto, ó Pai, quando oramos aquele que tem o poder da resposta. Oramos aquele que tem o poder de operar. Oramos aquele que está vivo, e não apenas vivo, mas reina para todo sempre. Quando oramos, falamos diretamente com aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem a agenda da história em suas mãos, aquele que cumpre cabalmente todo o seu querer, e nenhuma de suas promessas poderia ou poderá vir a falhar. Então, ó Pai, orar a Deus é estar diante do trono da graça. Orar a Ti é estar diante do trono de socorro e de livramento. Orar a Ti, ó Pai, é estar no Santo dos Santos, aquele local onde havia o templo em Salomão, ou antes deste o tabernáculo de Moisés, onde depois do véu estava lá a Arca da Aliança, e naquele lugar simbólico estava o poder e a presença de Deus, estava ali a glória do Senhor. E quando Tu morreste em Cristo Jesus, o Senhor, na cruz do Calvário, e ressuscitaste, o véu que separava o Santo dos Santos do povo, o véu que separava a presença de Deus do povo, esse véu foi rasgado. Portanto, orar a Deus é estar no Santo dos Santos. Orar a Deus é ter acesso, ó Pai, à manifestação grandiosa e gloriosa de Deus. Orar a Ti, ó Pai, é ter o carinho, é ter o afago da Tua amizade. Ah, Paizinho, como é bom falar contigo, como é bom abrir o coração e rasgar as vestes da alma, ainda que saibamos que não há esconderijos para Deus, ainda que saibamos que não há nenhum canto escuro da nossa alma que diante dos Teus olhos não seja iluminado, ainda que saibamos, ó Pai, que todos os nossos pensamentos e até fios de cabelo da cabeça estão contados, sim, ó Pai, mas Tu estabeleceste a oração como meio de comunicação, até para que nós sejamos transformados, porque a oração não muda Deus, mas a oração muda a nós mesmos, Pai. A oração é capaz de pegar um homem pequeno e fazê-lo grande, porque Tu és especialista em pegar pessoas e coisas pequenas e fazer grandes obras. Ah, Pai, foi isso que Tu fizeste com Gideão para livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Foi isso, Senhor, que Tu fizeste através de Sadraque, Mesaque e Abednego para mostrar para todo mundo que diante de Deus apenas se deve curvar os joelhos, livrando-os de uma fornalha 7 vezes mais acesa. Sim, ó Pai, através da oração, Tu pega as pessoas pequenas e as faz grandes. Tu pega as pessoas quebradas e as torna saradas. Tu pega as pessoas, Senhor, que estão duvidosas, conflitantes, Senhor, com o coração despedaçado pelos dramas e lutas da vida, Pai, e pega os caquinhos, e o Senhor vai trabalhando e curando e mexendo naquela massa, e às tantas, Pai, o coração é presenteado com o bálsamo do Teu Espírito, ó Pai, com o bálsamo da Tua graça, e onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde, Senhor, o pecado sobejou,
a tua graça, a tua misericórdia, a tua abundância, o teu poder, a tua forma multiforme e maravilhosa graça de Deus opera em toda a sua majestade, ó Pai, em cada uma das áreas e cantos escuros da alma que são pela tua luz iluminadas. Ó meu Deus, derramamos os nossos corações ante aquele que tem todo o poder. Abrimos, ó Pai, os corações. Abrimos agora, Pai, a nossa alma diante do Senhor e depositamos diante de Deus com fé, Pai, com autoridade em nome de Jesus Cristo, para declarar em Teu nome, Pai, que seja repreendido agora todo inimigo que se levantou contra Deus, Pai. Nós não oramos contra pessoas. Em relação às pessoas, nós as colocamos nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu tens, Pai, todo o poder e és soberano para transformá-las, para convertê-las. A vingança pertence ao Senhor. Mas nós oramos contra fatos, contra situações, Pai, colocando diante de Deus para que sejam interrompidas, para que todo mal caia por terra, Pai, para que nenhum mal prevaleça contra o Teu povo. Que nesta hora, meu Deus, sejam invertidas agora, Pai, toda decisão contrária, toda decisão judicial, todo laudo médico, ó Pai, toda canetada de um juiz, ó meu Deus, que seja contrária ao Teu povo, que injustamente é perseguido, ó Pai, que nesta hora todo mal se transforme em bênçãos, ó Pai. Oramos pelos casamentos, oramos pelas famílias, pelos pais, pelos filhos, declaramos as famílias salvaguardadas, protegidas, Pai, dos ataques do inimigo, ó meu Deus. Declaramos que em nome de Jesus, a família brasileira, Pai, e as crianças brasileiras tenham a mente de Cristo, tenham os seus valores trabalhados pela palavra de Deus. Ó meu Deus, que cada família nesse país seja estabelecida sobre a rocha, meu Deus, que a nossa nação esteja de mãos dadas para vencermos os intentos do mal, para vencermos, ó Pai, todo espírito marxista, para que vençamos, Senhor, todo espírito comunista, totalitário, todo regime opressor, meu Deus. Que o nosso país não perca a liberdade de opinião, que o nosso país não perca a liberdade do ir e vir, que o nosso país não perca, meu Deus, a dignidade do seu cidadão de ser respeitado e o trabalhador verdadeiramente honrado. Ó meu Deus, milhões e milhões da nossa nação, do nosso erário, foi tirado dos trabalhadores, foi tirado dos nossos hospitais, foi tirado do nosso tesouro para financiar ditaduras, Pai, para construir e dar infraestrutura para países ditadores que matam e destroem a sua população, ó Pai. Abra os olhos da nossa nação, ó Pai. Abra os olhos do nosso povo, Senhor. Levanta o gigante desta nação, Pai, para que não permitamos jamais que este país retrocesse, entre num retrocesso, meu Pai, porque bem sabemos e vemos a luz do que ocorreu na história e ocorre ainda hoje, ó Pai, em países de regime totalitário, a perseguição ao cristianismo, a perseguição e a desvalorização da mulher. Meu Deus, que o nosso país seja uma referência para a pregação do Evangelho. Oramos pelas nossas autoridades, pelo nosso governo, oramos pelo presidente da República, oramos pelos nossos deputados, senadores, ó Deus, e oramos pela igreja, Pai, porque tem muito crente iludido, muito crente enganado, Senhor, muito crente adentrando caminhos, ó Deus, que levará
ao comunismo e à morte, meu Pai. E depois, os primeiros a serem perseguidos serão os pastores, meu Pai. Então eu falo porque sei que meu pescoço está na guirlanda também, ó Pai. Mas a qualquer custo, na guilhotina, a qualquer custo, honraremos o nome de Jesus, honraremos a palavra de Jesus. E assim, Senhor, que tenhamos a oportunidade de viver e de pregar o Evangelho da graça de Deus. Assim sendo, ó Pai, concluímos este momento de oração, declarando as vidas que estão aqui, ó Pai, presentes, cada uma de suas famílias representadas, cada uma das pessoas queridas representadas, as igrejas representadas. E uma vez mais lembramos, Senhor, do Pedro, do Fábio, da Eliane, do Janderlane, da Neuza, Tereza, do Marcos, da Luzia, da Diva, do Rômulo, do André, da Yolanda, do Adriano, da Raquel, da Andréia, da Marcela, Flávia, Carla, Giovana, Guilherme, da Luísa e do Bruno. Colocamos estas vidas todas, Pai, diante de Deus, e bem sabemos que a Tua resposta é boa, é agradável e é perfeita. Oramos em o nome de Jesus Cristo, único, soberano e Deus verdadeiro. E o povo amado de Deus, as ovelhinhas preciosas, amadas, mais do que vencedoras, preciosíssimas de Jesus, digam amém, amém e amém. Pois bem, vamos agora ouvir a palavra. Nós temos agora os próximos 30 minutos para ouvir a palavra de Deus. Vamos adentrar agora também pelo Bispo Amado, que é o nosso Instagram. Já estamos agora pelo YouTube, Cristo Vive Missão, é o nosso canal da internet. Se você que ouve agora esta live ou a gravação da live não se inscreveu, não conhece o nosso canal, visite a nossa página, Cristo Vive Missão, se inscreva, ajude a crescer o nosso canal, faça um comentário ou curta alguma mensagem, e assim a mensagem é sempre colocada lá em cima no YouTube, ganhando mais visualização dos internautas. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com a evangelização em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. YouTube, Cristo Vive Missão. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Nós estamos numa série maravilhosa, abordando o livro histórico de Samuel, os livros de Samuel. Você sabe que Jesus Cristo se prega em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia toda aponta para Cristo. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Tudo o que ocorreu, o pacto da graça de Deus, na verdade, ele sempre existiu. Desde que Adão pecou, porque em Adão foi feito o pacto das obras, verdadeiramente. Porque Adão tinha a obrigação de obedecer. Então aquele era o pacto da obediência perfeita. Mas como Adão não conseguiu obedecer, Adão e Eva pecaram. Então logo em Gênesis 3,15, o proto-evangelho da graça de Deus foi anunciado. Quando Jesus disse à serpente, tu lhe ferirás o calcanhar e ele ferirá a tua cabeça, ele esmagará a tua cabeça. Então todo o Antigo Testamento já havia graça de Deus, mas essa graça era administrada pela dispensação da lei. De que maneira? Especialmente através de promessas e símbolos que apontavam para aquele que viria. Então, quando Cristo se manifestou, Cristo foi a substância de quê? Daquilo que toda a lei apontava. Ou seja, quando um cordeiro era imolado na lei, ele tipificava Jesus, o cordeiro que seria imolado na cruz. Então,
todo aquele pacto que era um símbolo que apontava para Cristo, já tinha graça de Deus, porque toda aquela gente foi salva e nenhuma delas foi salva pela lei, porque a lei nunca pôde justificar ninguém. Todas elas foram salvas pela graça de Deus, da mesma forma que nós. Então agora temos aprendido e precisamos aprofundar o conhecimento, porque toda a Bíblia Sagrada aponta para Cristo, e em toda a Bíblia Sagrada, que é útil para educação, justiça, correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, em toda a palavra aprendemos sobre Cristo e pregamos a Cristo Jesus. Assim sendo, estamos estudando o livro de Samuel, já há pouco mais de um mês, quase 2 meses agora. Estamos no capítulo 8, como o capítulo 8 é um capítulo de transição do período tribal de Israel para o período monárquico. É um capítulo importantíssimo para a compreensão, então pregamos domingo e vamos reiterar outras questões importantes hoje. E assim queremos formar em cada cristão, em cada irmão e irmã, queremos formar sólido conhecimento, porque o desconhecimento desses livros históricos deixa um vácuo no coração. Às vezes a pessoa lê um livro de Amós, não entende nada. Lê um livro de Obadias, de Abacuque, não entende nada, porque desconhece os livros históricos. Entra no Novo Testamento e não conhece nada do que está ocorrendo naquele campo helênico, judaico, porque desconhece a Bíblia Sagrada. E assim o povo de Deus fica à mercê de mensagens que não passam de opiniões. E eu faço questão de sempre dizer que ninguém vem aqui à igreja ou assiste a live para ouvir a minha opinião. A minha opinião não é importante. O que é importante é a Bíblia Sagrada, é estudarmos a palavra de Deus, porque somente a palavra é que pode libertar, sarar e curar. Assim sendo, uma mensagem não deve expressar opiniões, ela deve expressar a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, com essa introdução, esse preâmbulo, vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Vamos falar hoje sobre queremos um rei como as outras nações. Esse foi o pedido de Israel para Samuel. Queremos um rei como as outras nações. 1 Samuel 8, versículos 5 a 8, diz a palavra do Senhor. Eles disseram, vê, o povo de Israel está falando para Samuel, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Paizinho amado, que esta palavra abençoe ricamente o coração das tuas ovelhas, que esta palavra venha a preencher vazios, a transbordar em corações cheios, que esta palavra venha a brilhantar a vida com a luz de Cristo Jesus, que esta palavra venha a tornar as pessoas mais parecidas contigo, Senhor, para que sejamos luz no mundo, sal na terra e sejamos influentes em nome de Jesus. Oramos e o povo de Deus diga amém e amém. Amada família, povo santo de Deus,
preciosos em Cristo Jesus. Uma vez que já fiz um preâmbulo há 2 minutos, eu quero mergulhar diretamente no texto para honrar o nosso tempo da live, dizendo aos amados irmãos que a lei moral, você lembra que Deus deu uma lei para Moisés, conhecida entre os teólogos como a teologia tripartida da teologia histórica, ou seja, havia uma lei cerimonial, havia uma lei civil e havia uma lei moral para o povo de Israel. Então esta lei moral, a lei civil terminou, porque Deus não quer mais uma teocracia. Só haverá novamente uma teocracia quando Jesus voltar. Então haverá um Deus, um pastor e um povo. Aí novamente a teocracia. Teo do grego significa theos, significa Deus, e cracia, governo, Deus no governo. Então a teocracia, nesse recorte da história que vivemos hoje, não existe mais. A lei cerimonial que o povo de Israel vivia se cumpriu em Cristo Jesus. As festas, lua nova, tabernáculos, pães asmos, todas as outras oblações, o que era vivido, tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo, dizendo a palavra que a finalidade da lei era Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, agora cremos em Cristo Jesus e vivemos pela fé nele. Agora, a lei moral de Deus, ou seja, o que expressa o caráter de Deus, o que expressa o desejo e a vontade de Deus sobre a vida do seu povo, permanece intacto. A lei moral vigora hoje na dispensação da graça de Deus. O que mudou foi a forma de apresentação, não mais por intermédio de ordenanças, mas agora por intermédio da graça de Deus. Então esta lei moral, esta lei vigorante de Deus, que reflete o caráter de Deus, já evidenciava e evidencia que a justiça devia ser praticada e preservada. E nós vemos no texto de Samuel que os filhos de Samuel, mesmo sendo líderes sobre o povo, não estavam seguindo esses princípios. Os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Samuel, nos caminhos do pai. Samuel foi o primeiro juiz nacional, um grande sacerdote, profeta, um homem de Deus, reconhecido por todo Israel. Mas, porém, os seus filhos não andavam nos seus caminhos, apesar de serem sacerdotes e líderes do povo. Então, quando a Bíblia diz que eles não andavam pelos caminhos, significa, se você ler depois com calma todo o texto, que eles eram avarentos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles aceitavam suborno. E em terceiro lugar, pervertiam a justiça. Ou seja, é como alguém que não aceita os princípios de Deus e estabelece a sua própria justiça, a sua própria forma de fazer a obra de Deus. Eles andavam pelos próprios caminhos e não pelos caminhos que Deus havia estabelecido segundo a sua lei moral. Então eles não andavam nos caminhos que tinham a aprovação de Deus. E aí, diante desta realidade, os líderes mais velhos de Israel aproveitaram essa oportunidade, entre aspas, essa desculpa. Desculpa por quê? Porque a intenção deles era outra. Não era legitimamente, olha, eu estou vendo que seus filhos não têm condições, então vamos pensar numa outra coisa. Eles tomaram isso como uma desculpa e falaram, está aí a oportunidade para nós pedirmos o que nós queremos. Porque o que eles queriam, na verdade, era um rei militar que garantisse a segurança nacional. E isso desagradou extremamente Samuel, e foi de grande espanto
Porque um capítulo anterior, um pouquinho atrás, no capítulo 7, nós vimos, por exemplo, a capacidade de Deus em defender o seu povo. Como Deus deu vitória a Israel sobre os filisteus. E a história de Israel toda, como Deus venceu os faraó do Egito e todos os seus deuses, como Deus os conduziu pelo deserto, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus enviou o maná, tirou água da rocha, protegeu com a coluna de nuvem do sol, protegeu com a coluna de fogo do frio da noite do deserto e das víboras, como Deus fez obras maravilhosas, e nem com toda esta manifestação externa, com toda esta glória externa e visível do poder de Deus, ainda assim o povo quis buscar uma segurança num rei militar, uma segurança num rei, assim como tinham as outras nações. Esse era o real desejo desse povo, por isso desagradou a Samuel, e pela voz do próprio Deus, a resposta de Deus a Samuel disse: olha, eles rejeitaram a mim, rejeitaram o meu governo, rejeitaram a minha capacidade de prover segurança para eles. Eles querem buscar a segurança em coisas humanas, a segurança no braço mortal. Nós lembramos, poderíamos lembrar diversas passagens aqui agora, uma delas, como disse Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz do braço mortal a sua confiança e aparta do Senhor a sua confiança, aparta o seu coração do Senhor. Então, amados, a nossa confiança precisa estar em Deus, a nossa fé absoluta precisa estar em Deus, e precisamos desta forma adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus tem o controle das nossas vidas e nós confiamos em Deus. Agora note uma coisa: quando Israel estava adorando a Deus como fruto sincero do arrependimento, no capítulo anterior, que faz voz para o que está acontecendo aqui no capítulo 8, diz que quando eles estavam oferecendo holocaustos e adorando a Deus, naquele momento Israel foi atacado pelos filisteus. E isso nos mostra uma coisa importante, amado: arrependimento sincero e uma vida que adora a Deus não nos torna imunes à dificuldade, porém nos dá, para a glória do Senhor, a proteção divina e o seu livramento. Porque foi exatamente naquele momento de adoração em que Israel foi atacado, que Deus trovejou do céu, desbaratou os filisteus e assim concedeu grande vitória para o povo de Israel. Então isso nos mostra o quê? A exemplo desse pedido de Israel, porque eles estavam amedrontados e desconfiados e pedindo um rei. Isso mostra que eles não entenderam essa lição do capítulo 7. Eles não entenderam essa lição de que quem adora a Deus com coração sincero e arrependido não está imune, vai sofrer problemas na vida. Entretanto, Deus lhe guarda. Entretanto, Deus lhe provê livramento. Entretanto, Deus vai abrir a porta quando se fechar uma. Deus vai cuidar da tua vida. Então, estou trazendo hoje, quando a pessoa está na igreja e diz: não sei porque eu estou passando esse problema, onde está Deus? Muitas das vezes por erro de muitos altares, que não alertam a igreja de Jesus quanto à possibilidade de passar por apertos, de passar por problemas na vida, mesmo sendo fiel a Deus. A Bíblia nunca diz que nós não vamos passar problemas, nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós criamos cristãos e colocamos eles numa redoma blindada,
dizendo que nunca vai acontecer problema nenhum, o dia que acontece o problema, o cristão entra em crise. Ele diz: olha, eu devo estar errando em algum lugar, eu devo ter tacado pedra na cruz, eu devo estar em pecado, o que aconteceu? Então nós devemos alertar que essa falta de compreensão do povo de Israel, do capítulo 7, levou a pedir um rei. Mesmo que alguém pode estar ouvindo hoje e diga: bispo, eu sou fiel dizimista, eu estou presente na igreja, eu dou meu bom testemunho para os meus vizinhos, eu falo de Jesus, a minha vida é íntegra diante do Senhor, porém estou passando uma luta, um problema, um aperto, um vento que está soprando. Em primeiro lugar, quero dizer, isto é normal. Não estranhe o fogo que arde no meio de vós, destinado a provar-vos. Permaneça firme na fé, Deus vai honrar a tua vida grandemente. Então, amados irmãos, o fato de o Deus incomparável, tremendo e grandioso, ser plenamente capaz de proporcionar segurança para o seu povo, em primeiro lugar, isto é reconfortante. Isso traz paz para os nossos corações, mas isso também deve nos encorajar a viver uma vida de fé íntegra, de fé verdadeira, onde não haja espaço para servir a dois senhores. Amado, um cristão verdadeiro não pode adorar a dois senhores. Você não pode ser de Jesus e ao mesmo tempo adorar o mundo, os ídolos do mundo, uma imagenzinha de São Jorge, uma imagenzinha de Aparecida, de São Judas Tadeu. Você é de Jesus ou não é de Jesus? Nós precisamos ser de Jesus totalmente. Você não pode servir a dois senhores. Um cristão não pode servir a sincretismos. Amados, não existe culto ecumênico na Bíblia Sagrada. Eu não posso me colocar a adorar a Deus com pessoas que não creem no Deus da Bíblia. Isso é um equívoco. Deus não recebe esse culto. É um culto vazio. Sincretismos no meio da igreja, com objetos poderosos, você sabe, muitas das vezes pastores também se idolatram, acham que a sua oração é mais ouvida do que a oração de uma ovelha. Então nós precisamos de acabar com os sincretismos que existem no meio da igreja, assim como também o secularismo, o pragmatismo. Todas essas questões ofendem a vida espiritual e o culto a Deus. Então devemos ser encorajados a praticar uma fé verdadeira, de coração sincero e arrependido diante do Senhor. E assim Deus vai operar. Agora perceba o versículo 7 de 1 Samuel capítulo 8. Ele diz assim: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, amados, o que aconteceu aqui é semelhante ao que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Ele diz assim: eles foram entregues a uma disposição mental reprovável. Ou seja, disposição mental reprovável é a prática contrária de tudo aquilo que leva em direção à santidade. É o resultado do homem independente, totalmente sem Deus e sem a inclinação para as coisas de Deus. Ou seja, quando Paulo diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de pecado, ou seja, eles estão caminhando em uma direção para longe de Deus, para distante do Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. Eles estão praticando coisas com uma mentalidade reprovável. Vamos, segure aí em Samuel, vamos fazer uma interpolação textual em Romanos capítulo 1, versículo 21, para nós compreendermos, à luz da boa teologia, o que esse povo estava praticando, que muitas vezes nós, em nossa dureza de coração, acabamos por correr o risco de praticar. Romanos 1, 21 a 25, diz assim a palavra:
porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amado, note bem isso: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Guarde isso. Depois ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então note, meu amado e amada ovelhinha de Jesus Cristo, quando o povo de Deus rejeita a palavra, a vontade da carne prevalece. Quando o povo de Deus rejeita a palavra, rejeita o reinado de Deus, Jesus Cristo não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu Senhor também. Muitas pessoas querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Querem o Jesus abençoador e o galardão, mas não querem o Jesus que diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Querem um evangelho customizado e fácil, mas não querem praticar a obediência do evangelho. Então, quando o povo rejeita a palavra de Deus, a vontade da carne prevalece. Então, note uma coisa, amado, crucial do conhecimento desse capítulo 8. Embora Deus tenha antevisto que Israel iria pedir um rei, isto está lá em Deuteronômio 17, Deus havia estabelecido quais seriam os ditames desse reinado, os parâmetros desse reinado. Mas Israel negou as coordenadas de Deus e exigiu um rei, assim como as nações da terra. Deus havia dito: o rei terá que ser assim, assim, assim. Em suma, Deus disse: esse rei não poderá criar forças militares, ele vai ter que confiar em mim. Mas aí Israel vem e diz: não, o rei que nós queremos tem que ter força militar, o rei que nós queremos tem que ter a segurança nacional, e é isso que nós queremos. Ou seja, eles estabeleceram um rei como as nações vizinhas. Outra questão é que as nações vizinhas acreditavam que o seu Deus, o Deus que eles adoravam, os conduziria nas batalhas por meio da figura do rei homem. E assim os israelitas queriam um rei como um meio de compelir Deus a lhes dar vitórias. Ou seja, quando as nações vizinhas tinham vitórias com o rei à frente deles, eles diziam: foi o nosso Deus que nos deu a vitória usando o nosso rei. E foi o que Israel queria fazer também, para desta forma, achando eles que poderiam manipular a Deus, controlar o seu próprio destino e assim controlar o próprio Deus. Ou seja, eles abriram mão da palavra, abriram mão dos princípios de Deus, de confiar no Senhor para estabelecer a sua própria justiça. Amados irmãos, esse não é o tipo de fé e submissão que Deus requer do seu povo. Deus não requer de nós um tipo de fé que eu diga assim: Deus vai fazer o que eu quero, Deus vai me obedecer, eu vou manipular a Deus aqui. Não, amado. A nossa fé precisa depender absolutamente de Deus. Precisamos de crer nos princípios bíblicos. Por exemplo, se a Bíblia diz: não te ponhas em julgo desigual, não te ponhas em julgo desigual. Não queira manipular a Deus: ah, Senhor, mas eu vou entrar no julgo desigual, e aí depois eu vou levar ela para a igreja, e o Senhor conhece o meu coração. Não, amado, Deus conhece tanto que diz que você está errado, porque a Bíblia tem que ser praticada e vivida. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocinem o trato de uns com os outros,
Cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é irmão fiel, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela, pois, estáis firmes. Então Pedro está dizendo qual é o tipo de fé que Deus requer de nós. Ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E não você se exaltar acima de Deus, tentando manipular. Então, quando o povo de Deus rejeita a palavra, a vontade da carne prevalece. Queremos um rei como as nações aí de fora. Quando o povo de Deus rejeita a palavra, não se dá ouvidos à advertência divina. Veja em 1 Samuel 8, versículo 9, que diz assim: agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Em suma, porque nós vimos isso no domingo, em suma, Deus disse para ele: olha, vocês serão escravos, vocês serão como escravos, vocês verão os filhos de vocês serem tomados ao bel prazer do rei, vocês ainda clamarão por alívio deste rei que hoje vocês estão querendo no lugar do meu reinado. É isso que vai acontecer. Então, ovelhinha amada, ouça o que eu vou lhe dizer. Ouça as advertências bíblicas. Não rejeite a palavra. Porque quando você rejeita a palavra, você também não dá ouvidos às advertências. Você brinca com fogo. E quem brinca com fogo faz pipi na cama. Então, quando se recebe a palavra de Deus, se encontra consolação em saber que as promessas de Deus são confiáveis e fidedignas. Por isso Davi disse: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado só amedronta o lobo. Bordão e cajado só amedronta quem quer viver na desobediência. Mas quem quer obedecer a Deus, o teu bordão e teu cajado me consolam. Porém, quando a comunidade de Israel, chamada por povo de Deus, está distante do Senhor, sem intimidade com Deus, sem vida de oração, sem o temor do Senhor nos seus caminhos, amado, o seu coração endurece. A pessoa não ouve mais a voz de Deus e não considera as advertências divinas. Foi isso que aconteceu no versículo 19 até o 22 de 1 Samuel. Ele diz: porém, depois das advertências todas, diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, nós teremos um rei sim sobre nós, para que sejamos também como todas as nações aí de fora. O nosso rei poderá governar-nos e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Agora não eram mais as guerras do Senhor, agora eram as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse: Samuel, atende a voz e estabelece-lhe um rei. Então, amada igreja, eles ignoraram a autorrevelação de Deus, que os governava e os livrava. Eles rejeitaram a autoridade de Deus, que os protegia e os livrava das mãos dos inimigos, e os dava segurança e vida saudável. E eles se conformaram ao modo de pensar do mundo ao seu redor. Então o povo de Deus, mesmo depois de convertido, nós, irmãos amados, mesmo depois de convertidos, mesmo depois de ter confessado o Senhor Jesus Cristo, ainda permanece em nós, por causa da carne, essa tendência de não ouvir a palavra, essa tendência de querer ser independente a Deus. Essa é a tendência da velha natureza.
Essa é a tendência de não dar atenção à revelação da palavra de Deus. Essa é a tendência de querer estabelecer a própria justiça, assim como os filhos de Samuel o fizeram. Essa é a tendência de estabelecer a nossa própria autoridade, de dizer, vamos ver quem manda mais, vamos ver quem é o maioral, vamos ver quem é o rei da cocada preta, vamos ver quem é a última bolacha do saquinho de biscoito, vamos ver quem é o último gole de Coca-Cola, vamos ver, porque eu sou. E você não é nada, não passa de um caco de barro, se não tiver a aprovação de Deus nos seus caminhos. Então essa é a tendência, amado, de não confrontar o modo apóstata do mundo. A pessoa diz, é mais fácil eu ficar aqui conforme todas as nações, é mais fácil eu me adequar como todas as nações do que eu confrontar. Porque se eu confrontar, vou ficar em evidência, vou ser perseguido. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus, grande será o galardão. Se eu confrontar, eu corro o risco de ser machucado e vir a chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sim! Então glória a Deus aí, amada ovelhinha. Os nossos primeiros, estamos nos 5 minutos finais, amados. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram também a autoridade de Deus sobre eles. Desobedeceram. E como resultado, cada um de seus descendentes já nasce com a natureza pecaminosa que nos leva a fazer a mesma coisa. Por isso temos que orar e vigiar, meditar na palavra de Deus. Olha lá o que diz, segura aí Samuel rapidinho, apesar que já estamos no final, nem precisa segurar Samuel. Romanos capítulo 5, olha lá o que diz. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eternamente, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga aí um glória a Deus no seu lugar, meu amado. Eu quero lhe dizer nesses minutos finais, ovelhinha, as pessoas precisam saber que a rejeição à palavra de Deus e ao senhorio de Jesus Cristo não leva à bênção. Satanás aparece como uma serpente e diz, olha, se você comer desse fruto, você será como Deus. Grandes coisas vão acontecer. É mentira de Satanás. Desobedecer a Jesus e a palavra não vai te levar a nenhuma bênção, amado. Desobedecer a Jesus e a sua palavra leva a julgamentos, a más consequências, leva ao pecado e por fim à morte. Mas se você recebe a palavra do Evangelho, a graça de Deus pode restaurar a tua vida. A graça de Deus pode te tirar da lama, da queda, do chão, de uma vida derrotada. Pode refazer, reestruturar, te dar sentido e direção de vida, amado. E os livros de Samuel nos oferecem amplas oportunidades para nós aprendermos estas verdades e então nos voltarmos em arrependimento e fé, olhando para Jesus, o Rei dos Reis. E ainda que no meio da nossa adoração, no meio dos momentos que estejamos adorando a Deus, os filisteus nos ataquem, sabendo nós que não somos imunes aos problemas, porém sabemos que Deus nos livra e que Deus nos guarda. A mão poderosa de Deus está sobre nós, está sobre a tua vida, amada ovelha. Então, quem a palavra de Deus rejeita, desconsidera a capacidade de Deus para guiá-lo seguro. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não rejeite a palavra. O que rejeita a palavra de Deus
será advertido das consequências. E essa admoestação já é uma oportunidade da graça de Deus para que você não endureça o seu coração, assim como fez o povo de Israel na provocação do deserto. Murmuraram e não ouviram a advertência de Deus, por isso ficaram 40 anos andando em ciclos no deserto, o que era para passar em pouco mais de um mês, 40 anos dando voltas no deserto, porque não ouviram a advertência e endureceram o coração. Esse é um risco que se corre quando a pessoa ouve a palavra, sabe que deve obedecer a Deus, mas resiste e é desobediente. Quem rejeita a palavra está alimentando a essência do pecado humano, que é a independência de Deus. O capítulo 8 de 1 Samuel nos mostra a essência do pecado. A essência do pecado é querer viver independente a Deus, estabelecendo a sua própria justiça e vivendo como o padrão que o mundo dá. Porque se você tira o padrão de Deus, você é uma criatura, você vai ter que ter outro padrão, e aí você busca o padrão que está no mundo. Essa é a essência do pecado. Não rejeite a palavra de Deus, pois quem rejeita a palavra de Deus caminha em direção à escravidão. Samuel advertiu aquele povo acerca do que viria sobre eles, e mesmo debaixo de advertência não ouviram a Deus e preferiram caminhar em direção à escravidão. Pois bem, amado, o pecado vai te prometer a liberdade, mas vai te pagar com a escravidão. Vai te prometer a vida, mas vai te pagar com a morte. O pecado vai te prometer vida alegre e poderosa, mas vai te pagar com uma vida medíocre e afastada dos caminhos do Senhor. Não rejeite a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus pode até se tornar um rei grande, como Saul, de grande estatura, como um homem. Pode achar que está abafando, mas nunca será um grande rei. Nunca terá a aprovação de Deus, nunca terá a bênção do Senhor na sua vida. Quem rejeita a palavra tem também o cativeiro babilônico como um exemplo do que aconteceu a Israel, e assim deve pensar se a rebelião contra Deus é realmente o caminho que você deseja seguir. Ovelhinha amada, amados irmãos, por meio de Adão entrou o pecado e reinou a morte. Desde Adão até Moisés, a lei deu pleno conhecimento do pecado, mas não a capacitação para se ver livre dele. Nem mesmo as grandes operações externas da glória de Deus transformou a vida interna daqueles homens, porque manifestações externas não transformam a vida interna. E eles sempre viviam a tendência da carne, sendo salvos absolutamente pela graça misericordiosa de Deus, que deixou os pecados anteriormente cometidos impunes em Cristo Jesus, que recebeu a ira de Deus do pecado sobre ele. Assim sendo, amado, por meio de Jesus, o Rei dos Reis, nós recebemos a abundância de graça e o dom da justiça. É a graça de Deus que nos capacita a vivermos livres do pecado. É a graça de Deus que nos capacita a vivermos livres da ação e das prisões do pecado. Eu profetizo uma vida livre de todo o pecado. Jamais o pecado terá domínio sobre a tua vida. E eu termino com 1 Timóteo 1, versículo 12, que diz a palavra: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Olha aí como a graça de Cristo te fortalece e te livra. O que a lei não pode fazer, a graça de Deus pode fazer. Grato a Deus que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou também fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas
Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó meu filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado na palavra, combate firmado nas profecias, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, meu amado, quem rejeita a palavra, a boa consciência da graça de Deus, do fortalecimento de Jesus, o seu caminho é o naufrágio da fé. Mas quando a pessoa recebe a graça, louva a Deus em Cristo Jesus que o fortalece, coloca toda a sua confiança, não no braço mortal, no padrão do mundo e no rei segundo o padrão do mundo, mas coloca toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo que o fortalece e busca viver para a sua glória. Sim, meu amado, Deus vai te livrar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te conceder grandes vitórias. Teu barco jamais irá naufragar, ao contrário, tu hás de navegar pelas águas da fé em Cristo Jesus. Amém? Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite mais que vencedora, que ao deitar a cabeça ao travesseiro logo tu pegues no sono, que você tenha um final de semana na mais perfeita vitória, que você tenha um final de semana em Cristo Jesus abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Sim, eu declaro que em nome de Jesus, antes de você abrir os olhos, as misericórdias de Deus já estarão renovadas sobre a tua vida. E faço o convite a que você esteja conosco neste próximo domingo na Rua General Roca 340, na galeria. Estamos aqui na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena, um lugar de facílimo acesso em nome de Jesus. Ou também assista-nos pelas redes sociais. Anderson Nogueira Bispo é o Facebook, Bispo Anderson Nogueira é a fanpage, Bispo _ Amado é o nosso Instagram, e YouTube, @Cristo Vive Missão, é a nossa página no YouTube, onde estamos criando um grande legado de estrutura e fé, com os vídeos da igreja editados com qualidade, amor, carinho, para a igreja de Jesus poder voltar a esse material a todo momento que bem desejar, para edificar a sua alma. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, contribuindo para a evangelização. Tenha assim uma noite abençoada, cheio de graça, paz, amor e misericórdia e as doces consolações de Cristo Jesus sobre a tua vida. Um grande beijo no seu coração, um abraço caloroso, um abraço fraterno, um abraço amigo desse pastor que lhe ama no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, é que eu declaro uma noite abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Uma boa noite, um grande abraço. Tu és um abençoado, hein? Jesus te ama. Volte para Jesus, permaneça nos seus caminhos. Jesus é maravilhoso, Jesus te ama. Graça e paz.